Olá, pessoal. Nós estamos aqui de novo no nosso Papo de Engenharia, o podcast mais assistido do Rio de Janeiro e do Brasil. Nós estamos aqui hoje, vocês estão sentindo falta que o Barata não está presente. Barata teve um trabalho urgente para executar, não pôde vir hoje, mas eu convidei hoje aqui o nosso amigo, o engenheiro Ucaran, que vai me ajudar aqui, que a gente vai entrevistar hoje, talvez uma das pessoas mais importantes que tem no Rio de Janeiro hoje. Tá? Por quê que é importante? Porque ele administra e ele gerencia uma área muito importante hoje no Rio de Janeiro, de vital importância, que a gente quer alertar a população. É o meu amigo engenheiro Jorge Omar. Jorge Omar é um especialista na área de gás. A gente vai falar especificamente sobre inspeção predial de gás, onde ele domina os assuntos de gás há muitos anos. É uma pessoa que trabalha há muitos anos em gás, que pode, com certeza, dar grandes notícias aqui para o pessoal sobre esse assunto. Olha, Jorge, como é que tá? Como é que foi? Tudo bem? Prazer imenso recebê-lo. Me diga uma coisa, Jorge, o praxe aqui é o seguinte, a primeira pergunta que a gente faz, você pode se apresentar, a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: como é que você transitou pela engenharia? De onde você veio para chegar na engenharia, Jorge? Primeiro, aquela história que acontece com todo garoto, né? Gostar muito de matemática e física, né? Aí, bom, matemática e física, você vai fazer engenharia. E aí, optei por fazer engenharia. Na época, quando eu fiz a engenharia, meu curso era um curso, assim, bem híbrido, que era um curso de engenharia industrial, né? Então, a minha área de formação, eu sou engenheiro eletricista, mas tenho atribuições na área, em algumas atribuições na área de engenharia mecânica. E a minha vida profissional começou trabalhando primeiro em subestações e aí caí na área de gás, né? Mas alta pressão, né? Então fiquei muitos anos trabalhando na parte de conversão de indústria, de fornos, caldeira, para consumir o gás natural que chegava ao Rio de Janeiro. Então isso com o advento do Nordestão, né? Então a minha vida basicamente como engenheiro eletricista, foi atuando em engenharia eletromecânica, ou seja, envolvendo a parte de controle de sistemas de combustão, conversão de sistemas de gás, de óleo combustível para o gás natural. E, ou seja, essa foi a tônica, né? Trabalhei também em revamp de uma termoelétrica, basicamente. Você teve assim, ser eclético, trabalhou em diversos lugares. Porque na área de utilidades industriais, né? Na realidade, a experiência na área predial é uma experiência que, na realidade, nós não passávamos, né? Eu passava de média pressão em diante, né? E aí aconteceu no advento da lei da 6890, e a lei 6890 fez uma coisa que era necessária e estava, vamos dizer, há muito tempo paralisada. Ou seja, você tinha uma situação de segurança não resolvida para a população do Rio de Janeiro, somente área residencial e comercial. De gás. Na área de gás, porque você tinha normas técnicas que recomendavam veementemente que as pessoas fizessem determinado tipo de inspeção, né? E a manutenção, e isso não acontecia, né? Salvo a interferência ou apoio da concessionária local. Quando essa lei sai e depois ela é normalizada, diz, pô, esse assunto eu conheço. E aí, junto com um grupo de engenheiras, montamos, ou seja, fizemos uma adaptação numa empresa da área de energia que eu já estava comandando. E aí, esse grupo de engenheiras começamos então a atuar. Ou seja, primeiro fizemos um trabalho de se qualificar junto ao Inmetro, que é um trabalho interessante, importantíssimo, né? Porque quando você faz essa qualificação pelo Inmetro, já é uma primeira garantia de qualidade para o consumidor. Né? Jorge, só para a gente não dar um salto e a gente algumas coisas ficar para trás, como é que foi a tua transição na escola de engenharia? Você estudou o quê? O FRJ? Não, eu fiz Católica de Petrópolis. Católica de Petrópolis. Você morava em Petrópolis e foi para Católica de Petrópolis? Não. A minha origem é Baixada Fluminense. Baixada Fluminense. Você cursou lá os 5 anos de engenharia lá? Fiz a engenharia, fiz todos os anos de engenharia lá. Na época eu aproveitei
foi muito bom, porque era um curso em regime integral, né? Lá era horário integral. Ou seja, você tinha em média de 6 a 8 horas de aula todo dia. E eu, para sobreviver, eu dava aula. Então, fui professor isso é importante. eu fui Importante. professor de Você sabe que vários isso é importante. colégios. Quase todo mundo que vem aqui passa por esse momento de dar aula no sentido de fazer uma subsistência, o cara poder. Porque na época, eu consegui bolsa para fazer o meu curso de engenharia. Você tinha uma bolsa na PUC? Tinha uma bolsa. Aí, mas você Na precisava... UPC, né? o CP. O CP. O CP, Escola de Engenharia. Mas você tinha o seguinte, você tinha que comer, você tinha que dormir, você tinha que pagar a República, né? Você tinha um custo com a República. Então, a saída foi lecionar. Então, eu fui professor do segundo, que hoje seria segundo grau, na época era científico, né? De física, mecânica e eletricidade. E você era bom professor nessas áreas, você Dizem dominava? que eu era, dizem que eu era. Mas aí você estuda 5 anos lá, você já vinha de um curso técnico também, né? Não vim de curso técnico. Eu vim de atividade técnica, é diferente. Na realidade, uma coisa interessante nessa área de gás é que meu primeiro emprego profissional, com 14 anos, foi como aprendiz de ofício na Société Anonyme do Gás, que virou SEG. Virou SEG, hoje é Naturgy. Eu fui aprendiz de ofício lá. Depois saí, fui trabalhando em outros lugares. Que era ali no gasômetro, não era ali? Não, era ali no gasômetro, e você tinha uma outra parte... Ali perto da rodoviária. Que era ali na Presidente Vargas, 2610, e no gasômetro. Porque no gasômetro você tinha produção... O 2610 é o predinho que está lá até hoje. Você trabalhou naquele predinho? Trabalhei naquele predinho. Então, na realidade, eu já tenho uma ligação com gás muito bem forte, antiga. Bem antiga. Aí você chegou a trabalhar na SEG, não? Não, cheguei a trabalhar na SEG nessa época. Mas a antiga SEG, que era estadual, que era na realidade, estadual do quando eu fui trabalhar, foi na fase que ela estava sendo estatizada. Porque ela era canadense, né? Era Light, Société Anonyme de Gás, Light e a parte do bonde. Aí, quando foi estatizada, ficou separado, pelo que eu me lembro. Tanto é que o Senai nosso, a gente fazia na Rua Larga. Na Rua Larga. Fazia lá onde é a Light. Onde é a Light. O Senai era... O Senai, para os menores aprendizes, era lá na Rua Larga. E aí eu só voltei a trabalhar na SEGA e foi uma coincidência. Anos mais tarde, ou seja, eu optei em trabalhar numa empresa de instalações, né? De gás. Que fazia gasodutos, subestações. E aí eu voltei à SEG. E foi uma coisa interessante que muita gente que me conheceu como menino voltou depois a me conhecer como engenheiro de uma empresa. Isso foi uma coisa assim... Quer dizer que tradicionalmente você percorre quase toda a sua vida trabalhando e tal na questão do gás. Você é uma pessoa especialista. Você é um cara que se dedicou ao gás. Ao gás, ou seja, meu processo... Lembre-se, a vantagem dessa parte de utilidades industriais é isso, né? E o gás é um fator fundamental. Você tem o ar comprimido, você tem o vapor, você tem a alta tensão, mas o gás é um elemento importante. Aliás, meu aperfeiçoamento no uso do gás se deu quando eu trabalhei numa indústria de vidro, em que eu trabalhei num projeto em que o forno seria alimentado simultaneamente por óleo combustível, GLP, gás natural e eletricidade. Já era transição energética. Sim, estou falando isso de 1978, 79. Eu trabalhei nesse projeto. Então, ou seja, aquilo me deu uma vivência, assim, do ponto de vista amplo, muito interessante. Ou seja, vários combustíveis. Mais tarde eu trabalhei num projeto de modernização daquela termoelétrica de Campos, que também foi uma conversão que eles consumiam óleo combustível. Ali era uma usina uma termoelétrica de ponta, né? Eles usavam óleo combustível e o GLP. Aí nós fizemos a conversão dela e a modernização em termos de engenharia para que passar a consumir o gás natural que chegou lá. E, claro, a opção, você tinha sempre a opção do GLP como alternativa de um problema qualquer. Então, mas sempre o gás permeou minha vida, né? Sempre aquelas coisas que... E
E por isso que foi a minha opção, ou seja, quando surgiu a lei, A 6.000. a 6.890, Quando eu conheço você é 2017, né? Acho que era. isso aí, A lei já existia a lei é e ela vai ser. 2014. E ela ia ter uma proposta na Câmara dos Deputados aqui do Rio Isso, de fazer uma mudança na lei. exatamente. Aí foi que eu, você, Caran Isso. e Gerson, e lembra disso, Isso, cara? Eu, é. você e o Edson, nós começamos a interagir Isso. nessa situação, que a gente tinha uma proposta. E o que aconteceu? Isso foi bom porque essa ideia de mudança, de fazer algumas adaptações ou possíveis correções na lei, ensejou que as primeiras empresas que se qualificaram no Inmetro para fazer inspeção periódica tomaram a decisão de criar uma associação. Isso, aí você Aí- vai. Que a gente não perguntou, né? Aí- Você é o presidente da ABRAIP, Da ABRAIP. Aí criamos a ABRAIP, Associação Brasileira. Associação Brasileira de Empresas acreditadas, porque a palavra é acreditada em sistema de gás e eficiência energética. Então, hoje, praticamente, salvo empresas que entraram recentemente e que são fora da cidade do Rio de Janeiro, todas são filiadas ABRAIP. à ABRAIP. Agora me diz uma coisa, Jorge, como é que o engenheiro, mas nós estamos falando para engenharia, mas de Sim. qualquer maneira para a sociedade civil, a gente está aqui prestando um serviço. Como é que uma empresa pode se tornar uma empresa para fazer inspeção predial de gás? Olha só, vamos dizer, não há uma barreira de entrada. Ou seja, na realidade, o que você faz é se apresentar ao Inmetro e mostrar que você tem uma qualificação, ou seja, você tem uma estrutura ou mecanismos gerenciais, que aí você tem que obedecer à BNT 17020, e você tem pessoas qualificadas para fazer a inspeção. Porque, na realidade, o Inmetro parte do seguinte princípio: quando você vai pedir se candidatar à acreditação, você tem que ter uma estrutura mínima. Lembre-se, é uma estrutura mínima. Mas é uma estrutura mínima que envolve muito trabalho, porque você tem que ter um engenheiro responsável, que é fundamental. Você tem que ter, se possível, um engenheiro que seja responsável pela parte da gestão da qualidade. Tem que ser os técnicos. Tá? Você pode ter e aí você tem o profissional, aí depende Que vai da realizar, empresa, né? depende da empresa. Depende da empresa. Que você vai qualificar, você vai pegar um profissional de nível médio, que pode ser um técnico, e qualificá-lo especificamente para fazer inspeção. Porque no processo de acreditação, o Inmetro vai fazer teste. Ele vai pedir que você indique, ou seja, que você pegue um apartamento e faça uma inspeção, e os engenheiros do Inmetro vão, sejam indicados avaliadores, eles vão acompanhar essa inspeção, para saber se as pessoas estão qualificadas. E aí, em função da pontuação, então é muito comum as empresas, quando entram, de primeira eles não conseguem a acreditação. Ele vai ter uma série de não conformidades que ele tem que resolver, aí quando resolve essas não conformidades, o Inmetro volta, aceitou, aí ele é habilitado. Me diga uma coisa, tem um custo disso, né, Jorge? Tem. Custo tanto de equipamentos quanto também desse tipo de abordagem do Inmetro, né? Que o Inmetro praticamente é quem faz a acreditação, quer dizer, habilita a uma empresa fazer inspeção predial de gás. Olha bem, o Inmetro, o que o Inmetro faz, isso é que é importante, né? Os custos que você vai ter é o seguinte: em relação ao Inmetro, você vai pagar essa avaliação. Normalmente são 2 a 3 engenheiros, especialistas na área de avaliação, seja especialista na área específica de gestão, né, que é a 17020, como especialista nas instruções normativas que gerem como fazer a inspeção. Então, porque você é analisado do ponto de vista administrativo e técnico, né? Aí você tem a parte a isso, você vai ter seus custos fixos, ou seja, você vai ter aluguel, você vai ter que ter o equipamento. Esse equipamento, por exemplo, o conjunto de equipamentos exigido, todos eles têm que ser devidamente aferidos
em laboratórios RBC, ou seja, da Rede Brasileira de Calibração, ou seja, isso tudo é custo. Tá? Então, por isso que quando eu participo de reuniões com colegas, te pergunto, e aí? Eu disse, olha só, faça uma análise de mercado, você vai ter que ter um investimento, nós temos um problema ainda, que a população acha que essa coisa de fazer inspeção seja assim, uma coisa da lei. Não, não é da lei. Isso é uma coisa técnica. O que a lei fez é apenas transformar uma norma técnica, né, uma norma técnica que é recomendada em obrigatória. Porque a não manutenção, a não inspeção periódica, ela traz coisas ruins, ou seja, ela traz danos patrimoniais, Jorge, ela traz claro, com danos certeza. pessoais. Me diga uma coisa, hoje nós temos quantas empresas acreditadas e quer dizer, aí você faz uma coisa, operando, não operando. Olha, das 42 que originalmente que deveriam existir, devem ter ativa hoje em torno de 22. 22. Ativa. Porque outras foram saindo, porque o que aconteceu? Você faz um investimento e o mercado não demandou. Outras saíram porque não cumpriram corretamente com os princípios adotados, ou seja, de imparcialidade, prestar um bom serviço, e aí foram obrigadas a sair do mercado. Tá? Foram, seja, suspensas, e aí com essa suspensão optaram pelo cancelamento do seu registro. Hoje nós temos 22, então, 22 acreditadas, né? ativos, 22. Eu conversei. Diga, cara. Vai falando, pode cortar, vai falando. Pô, vai atrapalhar. Pô, Não, atrapalha nada, você vai falando. Não tem mas problema. Jorge, muito interessante a parte que você tocou aí, certificado do Inimetro. Só para, eu acredito que algumas pessoas têm alguma dificuldade de por que isso, né? Porque nas reuniões de condomínio tem empresa diz que sabe fazer o serviço, não, ele é engenheiro mecânico, não precisa do certificado. Estaria o Inimetro interferindo na qualificação, se ele teve curso, formação, ou estaria, ou seja, encarecendo mais um serviço que poderia ser dispensado, o Inimetro? Você acha? Não, na realidade, o que acontece? O papel da certificação, ou seja, a acreditação no Inmetro, é dizer o seguinte: você se qualificou para ser uma empresa de inspeção. Você é proibido de fazer qualquer serviço na sua área de inspeção. Por quê? Você tem que ter imparcialidade. E o que acontece? Isso é O que interessante. você garante para o consumidor quando você... Por exemplo, às vezes nas nossas palestras eu coloco, se algum organismo de inspeção chegar na sua casa, fazer uma inspeção e indicar uma empresa, denuncie. Porque isso é uma quebra de imparcialidade, isso leva vamos dizer, a perda da acreditação. Ou seja, você não pode. Então, essa diferença, o que o Inmetro veio garantir para o consumidor, é o seguinte, é isenção, ou seja, quem vai fazer tem que ser imparcial. E isso não atrapalha em nada quem executa o serviço, porque quando você faz uma inspeção e você identifica as correções, as adequações a serem feitas, aí, primeiro, o consumidor, o usuário, ele já sabe o que ele tem que corrigir. E sabendo o que ele tem que corrigir, ele pode chamar a empresa, olha, eu quero que faça isso, isso, isso. Ou seja, ele não corre o risco. Um exemplo prático, às vezes ligam lá para a Bripe, um síndico diz, olha, eu vou te convidar primeiro uma empresa, normalmente empresa do Sindistal, para fazer uma geral, e aí depois as empresas podem fazer a inspeção. Eu digo, não, faz ao contrário. Chama primeiro a empresa de inspeção, que ela vai te dizer o que você tem que corrigir. Isso vai ficar muito mais barato, porque se você chamar uma empresa, não quer dizer que ela seja desonesta. Ela vai fazer o que precisa, ou seja, ela vai fazer o serviço como um todo. Ou seja, se você tiver que trocar somente, por exemplo, a sua chaminé, ele pode, de repente, dizer, olha, vou também mexer na posição do seu aquecedor que não está adequada. Ou seja, é o papel dele. Ele não está falando nada de errado. Então, quando você faz primeiro a inspeção, você está primeiro garantindo para o usuário que, caso haja adequação a fazer,
ele vai saber exatamente o que ele tem que contratar. Isso fica muito mais barato. E eu digo uma coisa seguinte, essa pergunta do cara é muito boa. As empresas credenciadas da Abraip estão no site da Abraip. Estão no site da Abraip. Estão no site do Inimetro. Estão no site do IMET. Estão no site da Naturgy. Ela só pode estar, olha bem, ela só pode estar no site da Abraip se estiverem ativas no Inmetro. Por exemplo, quando uma empresa sai ou é suspensa, automaticamente a estrutura tira o nome dela. E automaticamente na Naturgy também ele sai da A Naturgy. Naturgy, na realidade, o que a Naturgy faz é um link que te encaminha para o Inmetro. Tá? Porque há uma confusão muito grande que as pessoas dizem assim, é uma empresa credenciada pela Naturgy. A Naturgy não credencia empresa nenhuma. Nem tem. Nem tem. Ela não tem isso. Mas as pessoas, às vezes, falam, não, vou chamar uma empresa. Não tem isso. A Naturgy tem as empresas que ela contrata para fazer as atividades dela. Tá? Não tem, ela não faz essa Trabalho de atividade. inspeção. Não faz trabalho de inspeção. Não faz. Ela Não faz trabalho de inspeção. Não faz. Agora me diga uma coisa, Jorge, assim, tem uma discussão, lembra que a gente discutia, que no primeiro momento nós tínhamos muitas empresas de inspeção, e aí caiu muito, porque em determinado momento você estabeleceu um prazo para fazer a inspeção, que a gente batia muito, que prazos são coisas difíceis de ser cumprido, porque na verdade a pessoa não entende muito, e aí eu queria que você fizesse uma dissertação sobre isso, o perigo do gás dentro de uma residência, de um prédio. Há exemplos de vira e mexe aí, anunciam, né, morte até. Não estamos aqui sendo cabalístico, mas morte até. Então eu queria que você dissesse e fizesse esse papel. Essas datas anteriores, lembra que a gente ainda foi questionar a Negenesa, questionando o Ministério Público, dessa questão da data, que não mudasse a data, porque você é melhor do que eu para tratar disso. O primeiro grande problema que nós tivemos é que quando o primeiro ciclo de inspeção seria de 2016 a 2021, aí veio o evento Covid. O evento Covid... Aí promoveu o seguinte, aí o que fez a agência reguladora? Prorrogou de 2021 para 2023. Só que, olha bem, a concepção das pessoas, ninguém tem noção que só na área de gás canalizado você tem quase 1.200.000 imóveis. Então, o que aconteceu? Quando as pessoas, e os síndicos, administradores, viram, não, tá até março de 2023. Quando chegou em janeiro, milhares de pessoas buscaram as organismos de inspeção para contratar. Ora, primeiro que o período Covid e mais o fato das pessoas não demandarem serviço fez com que várias empresas de inspeção fechassem. Saíssem do ramo. Do ramo. Né? E não tinha como atender. Aí o que aconteceu? Foi prorrogado de novo de 2023 para 2026. Só que isso não resolveria o problema. E aí nós tivemos contatos com a agência reguladora, com o Ministério Público, e aí mostramos o seguinte, se não escalonar, se fizer um escalonamento, de novo, quando chegasse em 2026, as pessoas, faltando um mês, iriam de novo... Como aconteceu daquela vez, a passagem você deve lembrar, o que aconteceu? Quando foi chegando perto de março de 2021, isso as pessoas começaram a procurar. Isso. Desesperadamente. Aí tinham poucas empresas para fazer a inspeção. O preço subiu, porque naturalmente isso ia acontecer, porque a procura estava muito, a oferta era pequena, e aí caiu-se naquela coisa de que cobrava-se muito para fazer uma inspeção. Na realidade, explica isso, João. Na realidade, houve uma certa... Isso não aconteceu muito, não, tá? O que aconteceu, aliás... Mas era uma justificativa. Era uma justificativa, mas ela não tinha uma base muito sólida, não. Porque as pessoas, na realidade, não tinham como atender. A grande questão é, quando você fecha um contrato, você sabe o seguinte, um profissional qualificado, uma inspeção dura em torno de mais ou menos, dependendo do tamanho do imóvel, entre 50 a 60 minutos. Uma hora, vamos falar que uma hora. Um profissional, ele consegue, num prédio, consegue fazer 6 a 8 inspeções. Por dia. Por dia. Por dia. Então você imagina o seguinte: prédio. Quem tivesse 4 técnicos,
ou 4 engenheiros que fizessem a inspeção, ele podia dizer o seguinte: olha, eu posso fazer entre 24 no mesmo. Lembre-se, isso no mesmo prédio. Porque se fosse em localidade diferente, ou seja, em bairro diferente, esse número de 6 descia para 3, 2, porque você tinha que deslocar. Então, quando eles começaram a fechar as contratações, as pessoas ligaram: eu preciso fazer até o final desse mês. Isso não tem como fazer, só tem para junho. Porque a estrutura que você tinha, você só podia fazer depois. Porque quem contratou já estava garantido. Apesar que o mercado também tinha diminuído a questão Não, das empresas de inspeção. Tinha menos empresa e todo mundo encheu suas carteiras. Que não era muita coisa, porque todo mundo reduziu o seu tamanho. Teve as que fecharam e as que reduziram o tamanho. E lembre-se, a formação de um profissional na área de inspeção, entre a parte teórica e a parte prática, no mínimo 80 horas. Então, tem um curso do Senac, né? Tem um curso no Senai tem um ali curso. da Praça Bandeira. São 80 horas. Então, olha só, você não puxa um profissional assim. Tá? Não tem. Você tem que qualificá-lo, porque o processo de inspeção é um pouco mais de 40, quase 50 itens que tem que ser inspecionado. Então, você tem que fazer a medição, ou seja, a instrumentada de estanqueidade, você tem que ver o monóxido de carbono, que são duas coisas fundamentais, tá? Quando você me perguntou da questão do risco, uma das coisas mais perigosas que você tem com gás, ou seja, que você resolveria, de repente, com uma ventilação adequada, não é o monóxido de carbono. Porque se você tem uma péssima combustão, a péssima combustão ela gera para você monóxido de carbono, que é letal. Não tem cheiro, não tem cor. E isso é muito comum. Nós, ao entrarmos, um exemplo prático, você entrar no imóvel, a norma de segurança diz o seguinte: quando você faz o teste do ambiente, monóxido de carbono no ambiente, a partir de 15 partes por milhão, ele é perigoso. Aí o tempo de exposição que você ficar ali, ou seja, quanto mais tempo você ficar, você adormece e tem um mal súbito, porque você não tem registro de cheiro. Isso tem vários acidentes E você, às vezes, chega para medir quando você coloca o analisador de gás a 1 metro de altura, a 1,80 m de altura, centralizado no ambiente. Já tivemos casos de começar com 300. Aí você diz: pô, mas por que não aconteceu? É porque não havia circulação. Mas, por exemplo, esse caso para idosos, para usuário idoso, e aonde tem a criança, isso é perigosíssimo. Então você pode ter isso no banheiro, você pode ter isso na cozinha. No quarto, até porque Sim, você pode falar dos aquecedores dos prédios antigos, que os aquecedores eram dentro do banheiro, dentro do box, dentro do banheiro e dentro do box. Você hoje, a norma não impede, se o banheiro tiver mais que 6 metros cúbicos, que ele fique dentro do banheiro, desde que você tenha ventilação adequada, etc. Mas você não pode ter dentro do box. Dentro do box. Dentro do box, nunca. E é muito incomum você encontrar isso dentro do box. Tá? É muito comum. Então, são detalhezinhos. Aí você encontra coisas assim muito interessantes, né? Do usuário dizer assim: mas eu tô aqui, eu nunca morri. Você nunca ficou mais do que 15 minutos aí embaixo. Porque se ficasse, iria morrer. Ainda tem um problema, Jorge, queria que você falasse um pouco, o cara gosta disso, da manutenção dos aquecedores. Dos aquecedores. Que às vezes explodem porque tem umas loucuras que a pessoa acha que pode, chama ali o cara do portaria, assim, faz tudo do prédio, vê aí que está saindo gás. Fala um pouco sobre isso, essa sua relação com os síndicos, Jorge. Olha só, Lepes, através, vamos dizer, o síndico, do modo geral, ainda tem muito aquela visão de querer contratar uma inspeção, primeiro como se fosse um mal necessário. Na realidade, por exemplo, é muito comum... E uma coisa baratinha também. É baratinho. E aí ele diz o seguinte: não, eu só quero papar área comum. Aí você diz: não tem isso.
que a área comum, o seu feixe de tubulações Sim. passa pela estrutura do prédio. Se você tiver um vazamento, tiver um problema qualquer, ele vai afetar o prédio como um todo. Assim como você diz, olha, a inspeção tem que ser feita de forma coletiva. Porque se você faz num apartamento e o vizinho não fez, você continua com risco. Inclusive, ponto crítico. os custos ficam até mais baratos. E fica muito mais barato. barato. Então, a relação com isso, quando você mostra a maneira como você vai fazer, o que é feito e por que é feito, você começa. Mas mesmo assim, hoje, você vê a Naturgy, dentro desse programa, dessa discussão. Zória falou que tem 1 milhão e pouco, já tem algum. Da falta 1 milhão e pouco, tem 200 ou 300 mil feitos. Ela fez, por exemplo, elas fizeram divulgação esse ano de em torno de 250 mil imóveis receberam 2 notificações para fazer sua inspeção. A consulta que nós fizemos entre os associados da Abraip, nem 6% até agora fizeram o serviço. Olha só, isso do ano passado. Você vai vir agora 2025, onde a maior parte dos bairros e municípios, né, que você tem vários municípios também, que tem que fazer a inspeção. Se você junta mais esses que não fizeram esse ano, é um problema. Porque as pessoas... Aí, um exemplo prático, né, tem assim, bairro tal, tem sido dado um prazo longo para que a pessoa selecione a empresa, contrate, faça a inspeção. Então, por exemplo, termina em julho de 2025. Muito provavelmente, as pessoas, quando chegarem em junho, vão ligar. Aí, de novo, você vai ter um pico de demanda. Sabe? Na realidade, então nós temos feito campanhas... A gente sempre brigou com isso, com a questão do prazo. Não precisa de prazo, precisa de atuação, dizer que tem que fazer. Porque eu acho, inclusive, Jorge, você é um cara especialista nisso, a Abraip tem feito um trabalho significante nisso, e a gente trabalhou muito com o CREA, com você, para a gente poder melhorar. Inclusive, você também foi um dos responsáveis pela elaboração da cartilha eu tenho até ali na bolsa da cartilha de inspeção predial de gás. Você, Gerson, Caran, o Edson, o pessoal do CREA, fizemos uma cartilha, exatamente esse problema. Você lembra daquela explosão em Socorrado? Sim. Aquela foi conhecida. Que lembre-se, uma coisa que é muito comum, você tem notícias de acidentes em lugares que são midiáticos, né? Então, dificilmente se você vai ter notícia, salvo se for de muita monta, algo que aconteça nos bairros da periferia, como chama. Então, aconteceu. O pessoal morreu no chuveiro tomando banho, foi na Zona Sul. Mas isso acontece em outros lugares. E nós não temos uma estatística para isso. Primeiro porque é aquela história, se você um acidente desse com monóxido de carbono, por exemplo, você não tem nenhuma evidência. Você vai encontrar a pessoa caída e você diz, teve um ataque, fartou. E na realidade foi monóxido. Mas você não vai fazer, não é comum, fazer um exame toxicológico para saber se ele estava intoxicado. Ninguém faz, É verdade. Não tem cheiro. Inclusive tem um Porque prédio... quando você tem gás, o gás tem cheiro. Agora, o gás, as pessoas dizem assim, o gás, eu digo, olha, o monóxido o tem gás, cheiro. quando a pessoa percebe o cheiro, Cheiro. a pessoa grita, Qualquer- liga para a Naturgy, abre a janela, mas o monóxido Não. E quanto mais for uma maior quantidade dele, maior teor, ele fica mais inodoro. Não, e é mais rápido você atinge porque a capacidade, o sangue absorve, a absorção pelo organismo, ou seja, pelo sangue do monóxido, é um negócio absurdo, é assim, tipo 200 vezes em termos proporcionais, entre o gás que asfixia e o monóxido que intoxica. Ou seja, você absorve muito, e sem perceber. Você sabe que tem um prédio ali, o prédio da Bartolo, faz favor, não ver o mito, que morreram 2 pessoas e depois, 10 anos depois, morreram Sim. mais 2 pessoas, lembra? Isso aí. Que a gente achava que o prédio já tinha dito que tinha problemas de vazamento em alguns apartamentos. Não foi feito aquilo que você chamou de fazer uma inspeção nos apartamentos todos.
Porque você. Olha só, e uma coisa importante na inspeção, que é o seguinte: quando você faz uma inspeção com uma empresa que você pesquisa, porque, lembre-se, o fato de você ser acreditado em metro já é um aval muito bom. Mas mesmo assim você deve pesquisar. Eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Vá lá na pesquisa, vê a opinião de E a nossa luta era não abrir mão do Inmetro. Agora, Não Inimetro. é O isso aí. Inimetro tem que ter para Agora, poder fazer a acreditação. Se você fazendo isso, você já garante o seguinte: se uma inspeção bem feita, mesmo que eventualmente venha a ter um problema no seu equipamento, mas se você tiver garantido a ventilação, e para garantir a ventilação, você tem que saber que você precisa de uma ventilação inferior, uma ventilação superior, e garantir que essa ventilação não seja obstruída, você já resolveu grande parte do problema. Tá certo. Ou seja, Você mitigou o risco. mitigou o risco. É porque você, às vezes, Mitigação do uma risco. portazinha, deixa 2 centímetros da porta, às vezes salva uma vida. Salva a vida. Porque você, além de você. Porque essa é a coisa vantajosa do gás. Que já na eletricidade já não é tanto assim. Na nossa eletricidade não é tanto assim. É muito mais perigoso. O gás não. Se você garantiu ventilação, você já. Opa! Se você tem a ventilação nas áreas que você tem equipamento de gás, você já mitigou em muito. É que uma coisa. 95% do Ô, problema. Jorge, uma Mas coisa. o- Fala. o- À vontade, faz de Não, conta o caso você- que você. Lembrando o acidente, eu acho que tinha ventilação, mas o basculante estava fechado, é isso? Parece que o casal tava de frio? namorados. Não, o casal. Estava muito frio, frio, o casal de namorados, Fechou. para não Por pegar isso que, frio. por exemplo, uma das coisas que você, quando vai fazer a inspeção, o profissional, além de exigir que você coloque uma Chaminé. não, coloque para você impedir o fechamento. Não, você uma trava, coloca uma trava. uma trava, você fotografa que foi colocada a trava Mas o pessoal e diz pra tira. pessoa, não pode tirar. se Porque, é verdade, você lembra, teve um amigo meu, você lembra do Joca Serran, que morreu, ele trabalhava comigo, morreu na Barra também de monóxido de carbono. E depois já teve um radialista da Globo, da Sim. Globo, que morreu aqui na Glória, né? Aqui na Glória, perto onde aqui nós gravamos, e também por monóxido de carbono. Quer dizer, eu queria. Não, você tem casos no Chile, pô, teve família. caso, família inteira. Inteira. Então você, que olha bem. A gente tá vendendo a desgraça, é isso, Jorge? Não, a gente Não. porque às vezes eu fico preocupado com isso. Não, cara, isso tem que ter um grande desastre para a gente dizer, a gente falar da importância da inspeção. Será que é isso mesmo? O pessoal. Porque as pessoas, vamos dizer, Fatal. ainda um bom número de pessoas, isso é cultura, né? É cultura, Porque, né? na realidade, vão levar algum tempo para as pessoas entenderem que, por exemplo, você, dependendo do país, essa inspeção é feita de 2 em 2 anos. Não em 5, como aqui. Tá? Então, mas que se faça em 5. Se você fizer em 5 e obedecer às manutenções E as normas periódicas, perfeito. Você pode. Agora, tem que entender que isso não é uma exigência da lei. Uma coisa que eu coloco, diz, olha só, independente de existir a lei, a reação de combustão, as reações químicas vão continuar acontecendo. Ou seja, quando você ligou seu aquecedor e você tem uma combustão ruim, você está consumindo mais gás e se expondo ao perigo. É verdade. Deixa eu te falar mais uma coisa, Jorge. Se quiser perguntar, pode, cara. Bom, Você- deixa eu fala aproveitar aí. Fala aí, é uma pode pergunta. interromper. Eu e o Jorge. Aqui não Tranquilo. estamos com. Não, é que a gente presta atenção porque Fala. eu observo algo que eu. Esse agora do gás, né? Dos acidentes, né? É muito comum as pessoas achar que, como eu anotei aqui, a inspeção, né? É preventivo, né? O conceito cultural de prevenção é igual à nossa saúde. O pessoal diz, não vai ser agora porque já tem mais de 50 anos, nunca aconteceu, como você falou. Agora a pergunta é a seguinte, aí é uma questão política. Antes da privatização, as empresas, eu acredito que elas tinham uma engenharia, tinham um pessoal, quando dava um sufoco, eles iam na casa da pessoa e ajudavam. Aí, será que quando privatizou os ativos, desprivatizou a engenharia que tinha nas estatais, aí o mercado ficou solto e agora está se tentando ajustar?
Então, não tinha, ou seja, te pergunta ao contrário, tinha menos acidente quando era estatal? Tem mais acidente agora? Eu sei que é meio uma pergunta meio chutada aqui. Primeiro é o seguinte, a gente tem que entender uma coisa, né? O que aconteceu que aumentou o acidente? A antiga estatal, ela dava assistência quando demandada. Nunca houve um programa assim de inspeção. Não. Prevenção. não Porque, tinha. na realidade, a preocupação o que até hoje é assim, você quando faz um projeto, você faz uma construção, você tem que aprovar esse projeto e essas instalações junto à concessionária. Então, ela já garante que no instante ou seja, da aprovação das instalações, ela vai estar presente. No passado também funcionava assim. Ou seja, só que depois que você tem lá, você comprou um imóvel novo, você tem sua instalação, você tem lá a sua válvula lá na cozinha, lá que vai lá para o seu aquecedor, por exemplo. Agora, só que a partir daí você faz mudanças. E essas mudanças é que são os problemas. Eu queria Faz te mudança e não faz manutenção. Deixa eu te fazer uma interrupção agora, Claro. João. Uma coisa que a gente discutia era a questão da construção civil e na colocação dos registros do gás. Que eu não sei como é que se a Naturgy, que eles gostam de a Naturgy diz que avançou muito nessa discussão. Porque na hora de você botar o registro de gás, ele estava sempre dentro do armário, debaixo da pia, dentro do armário, e que ninguém encontrava quando estava vazando o gás, era uma dificuldade de saber onde é. A gente tem avançado nessa discussão com o pessoal da construção civil? Olha só, porque, primeiro, olha só, quando você. A pessoa da construção civil, ele entrega o apartamento, o imóvel no osso. E aí aí vamos dizer, o morador, e é muito comum isso, o morador, com a questão, ele faz um projeto de uma cozinha planejada, e aí acontece do pessoal pegar o registro, a válvula de fechamento do fogão, por exemplo, botar dentro de uma gaveta fechada. Claro, aquilo ali não pode. Mas já não tem mais a ver com a construtora. Tem a ver com o processo posterior. Então, por exemplo, quando você chega nessas residências que tem isso, você encontrar dentro do armário, não sei o quê, você diz, olha, pode ficar? Pode. Agora, você vai ter que abrir aqui, você vai pegar uma serra-copo e vai abrir aqui, você vai deixar um furo com tal dimensão, porque você tem que garantir a ventilação. A válvula à ou seja, vista. você tem que garantir a ventilação, porque se tiver um vazamento ali, você não acumula. Então, a ventilação é como, por exemplo, o pessoal levanta, pega a chaminé e passa por um rebaixo. Tem problema? Se ela for inteira e até lá fora, não tem problema nenhum. Mas você vai ter que botar uma ventilação no rebaixo. Porque você não pode ter acumulação. Assim como, por exemplo, você não pode passar um duto de gás num espaço vazio. Pode. Por quê? Se você tiver um vazamento, você criou uma acumulação, ou seja, bastou apenas uma ignição, né? Uma ignição qualquer para você. A Naturgy diz que tem que consegue, porque tinha uma discussão, eu me lembro do Leonardo da Naturgy, Leonardo falava pra gente, numa daquelas lives que a gente fez, daqueles debates que a gente fez, ele dizia o seguinte, que às vezes a construtora apresenta um projeto, a Naturgy, de um projeto de gás, né, da tubulação de gás, e eles não esperam a aprovação e vai executando o projeto. Em determinado momento, quando a Naturgy vai ver, parece que algumas coisas já foram executadas. Ela disse que hoje tem uma velocidade maior. A Naturgy e a construção civil se entenderam. Olha só, a Naturgy, olha só, não é a minha área, nessa área de construção, não é. Mas, por exemplo, o projeto aprovado, quando você vai fazer a colocação em carga, né, do sistema, a Naturgy vai olhar. Ela olha. Só que o que eu disse a você pega um prédio de 50 apartamentos, eles estão vazios. Depois que os moradores, à medida que vão entrando, que vão pedir seu medidor, para instalar seu medidor. Que você, na realidade, o que ela garante é que até o PI está tudo perfeito. E muitos deles fazem alterações no apartamento e sequer dão... Não, e fazem. Mas aí não tem jeito, tá? Aí
onde a inspeção vem resolver. Porque, às vezes, ele faz uma alteração em que É. você, com algumas orientações, você consegue resolver a questão de segurança sem que ele tenha que fazer grandes obras. Então, é aquele caso, você chega numa belíssima de uma cozinha, com armários planejados, lindo, e A válvula. a válvula? Sumiu. Não, a válvula está escondidinha lá dentro do armário, aí você diz, ó, não precisa tirar. Mas olha, você vai ter que fazer ventilação aqui. Ah, mas eu vou fazer um buraco no meu armário. Ou você faz o buraco no armário, ou você vai ter que tirar daí e botar lá acessível no caso de acidente, etc. Tal. E aí você resolve. Por isso que a inspeção ela tem esse papel também, né? De você. Ela pode educativo, recomendar. né? Educativo. Ela pode recomendar. Pode recomendar. Não, na realidade você não recomenda, não. Qual é a Quando diferença? você- A inspeção você e a manutenção? deteta isso, você dá você dá uma conformidade com restrição. Quer dizer o seguinte, O plano de ela tem um ação não é prazo seu. 60 dias, se você Para poder voltar, solucionar. não corrigir. tiver, aí você dá uma não conformidade. Aí ela procura o pessoal do Sindustal. E aí procura o pessoal do Sindustal. Ah, sim, a Porque execução. aí é a pessoal que vai fazer, Vai vai executar. executar, vai operacionalizar. Nós não temos aquilo. nenhuma relação. Você nenhuma não pode dizer relação. que tem que trocar por A, por B, A gente, rosca. isso que o Jorge falou antes é interessante, que o Jorge, a gente fixar isso. As empresas que fazem inspeção não devem fazer, Não podem não podem fazer ou indicar. ou Quem nem faz? indicar quem faça a operação Aí de. nem recomendar, porque Não, ele falou. pode. Não, não pode. Porque senão você já está no dando máximo, um plano de ação. no máximo É porque indica. você seria parcial. Ah, Você não, não pode entendi ser agora. parcial. Tá Parcial. Quem está fazendo a inspeção vai indicar quem vai. Isso fica uma coisa. E o que fazer? O que Tanto é fazer. que, de vez em quando, nós pegamos alguma empresa em dificuldade, que ele joga o preço embaixo. Para quê? Para inventar um serviço, porque Isso. ele tem uma empresa casada. Por Quando isso você que pega isso, você Por isso que denuncia. a gente que eu já tô na luta também há muitos anos, a gente batia nisso, que a empresa que faz a inspeção não pode ser a empresa que soluciona o problema indicado Não pela pode. inspeção. Não deve. Inclusive, e para não ter problema de perder a imparcialidade, a recomendação nossa é o seguinte: que às vezes o morador chega, pô, você me detectou um problema e não quer me ajudar. Ajudo sim. Sindustal, você tem lá uma relação de empresas certificadas para trabalhar com gás, consulta o Sindustal. Ah, mas quem do Sindustal? Aí você consulta lá a lista. Aí você escolhe. Eu tô a trazer o Evandro aqui, o Evandro Odemar, para falar sobre o Sindustal também. Mas você ia perguntar o quê? Não, eu vou voltar aqui um ponto que sempre é polêmico nas reuniões de condomínio, é preço, né? E uma certificação hoje, quanto é que está custando para uma empresa para entender, né? E ela tem garantias de 5 anos, se eu não me engano. Isso. Aí eu pergunto o seguinte, uma certificação, um seguro de um carro é menor e é todo ano, né? Como é que você vê esse fake news, né? Que é muito mais caro, muito caro, e o que você pode afirmar aqui que os instrumentos, os testes, a qualificação que está por trás disso aí, comparado com o preço, é muito pouco pelo valor de investimento que tem aí, né? Se você tiver a média dos associados lá varia entre 350 a 400 reais na contratação coletiva. Lembre-se, Coletiva. Tá. isso é uma certificação que vale por 5 anos. Então, se você pegar esse valor, É isso que eu- vamos supor que seja 350. Isso. É como se você estivesse gastando 60, né? 60, 70 reais. 70 reais por ano 70. para fazer a sua. Isso é caro? As pessoas acham caro. As mesmas pessoas que acham isso caro faz o seu GNV no veículo todo ano, paga seu que todo ano. E um detalhe, né? A gente tinha uma conversa. Se você tiver um acidente num prédio, por falta de não ter feito a inspeção periódica no prédio, o seguro não vai pagar. Isso já é lei? E numa discussão, Não, o cara levantou seguro isso não aqui vai com a glória da Porque, olha natureza. bem, o seguro não tem. O seguro é o seguinte: existe uma lei obrigando você a fazer a inspeção. Já foram dado prazo. Você não fez, é sua responsabilidade. Tanto é que você, às vezes, tem o caso, você, um prédio, contrata 100 unidades. Aí 2 dizem, não, quero fazer. Você não pode obrigar ninguém a fazer. Mas você resiste a isso
E o síndico, o administrador, recebe a unidade tal e a unidade tal, se recusaram a fazer. É importante falar isso, E Jorge. quando ele se recusou a fazer, ou seja, qualquer um acidente que aconteça envolvendo aquelas pessoas, a responsabilidade é dele. Você está dizendo, então, que um proprietário que se negar a fazer, ele assume do prédio inteiro? Olha só, não é seguro? Se questão do aconteceu, sexo. Se se você tiver aconteceu um um acidente acidente, dele, se sim. tiver um acidente que atingiu o vizinho do lado, atingiu o vizinho do outro, isso é uma questão de briga na justiça, a briga certa. Certo. Porque o seguro não vai pagar, Não vai porque não foi feita a inspeção. porque Quem é que vai pagar? É Só verdade. que o síndico vai ter registrado que aquela unidade não quis fazer. Bom, nós chegamos agora no momento bom. A Naturge enfatiza que tem se relacionado muito com os síndicos. Tem tentado se relacionar com os síndicos. Dizem. Não, a Naturge esteve aqui. Tem. A Glória disse que tem feito um trabalho muito forte em cima do síndico. É isso? Você também trabalha com isso? Se chamar a Braip Sim, nós também está disponível para fazer essa Nós informação? temos feito- Aproveita e dá logo aqui o, Não, olha só, nós o temos feito... site da Braip, É. o telefone e tal. A Braip, seja, nós temos, já participei de várias palestras para condomínios, Workshop, seminário. administradoras que nos convidam, né? Ou seja, é o www.abraip.org.br. Ou seja, ligou, passou para lá, vamos receber e vamos combinar isso. Vamos combinar uma palestra que tiverem dúvida. A Naturge tem feito isso também, para mostrar às pessoas a importância da inspeção. E tem uma outra coisa que vai ter essa atuação da inspeção, é o seguinte, ela, num determinado momento, ela vai começar a ter um momento punitivo. Óbvio. Seja, o ideal seria uma multa, né? Não o corte do suprimento, mas vai ter o corte de suprimento, sim. Por quê? As pessoas têm que fazer. E lembre-se, as pessoas perguntam, vem cá, essa lei vale só para o gás da Naturge? Não. É o gás natural e para o GLP. A única questão do GLP que ainda está vamos dizer, em banho-maria, é porque como o GLP ele é ligado à ANP. E a gente o GLP é o botijão. É o botijão. É o É o botijão, os grandes... Os grandes centrais de as gás. grandes centrais de gás. Mas a lei é para todos eles. E é igual. Na realidade, o que você vai mudar apenas é a família dos gases e, vamos dizer, os valores para medição de teste de estanqueidade e monóxido. Mas é o mesmo procedimento, as mesmas regras. O problema é que o GLP é mais pesado que o A, ele desce. Ele ainda é mais... Ele ainda é um pouquinho mais complicado em algumas coisas. Mas, por exemplo, isso tem que ser feito. Isso é uma questão de Eu insisti segurança. com a Naturge que a Naturge fizesse cada vez mais. A Braip faz isso também. Eu vejo você muito na televisão, na Globo, falando sobre isso. Mas você tem. A Braip tem algum investimento nessa área de propaganda, de marketing desse assunto? Você trabalha com isso? Ou Olha está só, deixando só por causa da Nada bem. Naturge? Na realidade, não temos, porque é um problema de custo. Né? A maior parte, ou seja, Até porque a lei 90%. obriga que a Naturge faça, né? a lei fala da divulgação, a Naturge fazer essa divulgação, mas a Braip tem um problema de custo, porque vocês são uma série de pequenos. Você tem empresa que a empresa é o engenheiro. E o engenheiro é o dono e O engenheiro é é o dono, cara ele que mesmo sai para fiscaliza, fazer. Né? Então, você não tem. Os custos na área de divulgação são custos altíssimos, né? Que você tem hoje, que a Braip tem, ela tem uma assessoria de imprensa que faz um trabalho de divulgação, quando tem uma notícia ela coloca, mas nós não temos o que mais é feito isso. Ligou ou mandou um e-mail para a gente, ou mandou até para a própria... imediatamente. Às vezes eles pedem, inclusive, a própria associada, e a associada passa para mim, Jorge, você pode fazer? Posso. Então eu faço esse papel de fazer as palestras quando convidado. Porque, como a Caran estava dizendo, isso é uma coisa que precisa ser incrementada, porque isso precisa dominar o inconsciente da população, das pessoas que utilizam o gás. Porque a gente entende que, de fato, Jorge, as pessoas, como isso é uma coisa, eu ia dizer muito nova, mas não é, que o gás já tem muito. Mas a inspeção é uma coisa muito, a obrigatoriedade, é uma coisa que você sabe que a gente, uma vez entrevistando um major
acho que se chama Ciru, major do Corpo de Bombeiro, Uhum. e ele me mandou uma listagem dos acidentes que o Corpo de Bombeiro tem. Aí ele me falava assim, olha, o Corpo de Bombeiro, vamos chutar, eu não me lembro quanto, tem 30 mil, 20 mil problemas com o bombeiro. Do gás tem 200. Aí, pô, eu tenho 30 mil, 200, eu tô mais preocupado com 29.800. Uhum. 200 pode ser um assunto muito grave, que a gente precisa... O que você acha sobre isso? Olha só, tem duas Você acha que o coisas. bombeiro... Não, é o que acontece uma coisa que passa até a ter um caráter assim premonitório, que as pessoas quando sentem cheiro de gás, imediatamente ligam para a Naturge. E a Naturge tem as suas equipes de emergência que vão verificar. Se existe vazamento, ela corta. Então, ou seja, isso faz um papel que amortece muito. Vamos O dizer... risco iminente. o risco iminente do acidente. Não aparece. o- Não chega a E o acontecer. outro que acontece, que tem uma intensidade, que eu Interessante. acredito razoável, que é o monóxido, esse é no âmbito interno. Ou seja, vovô, a vovó, Morreu de papai, infarto. teve Caiu. infarto. É, Você entende? Então, o acidente, não o chega, não acidente, consegue identificar. o acidente que poderia ser provocado por um vazamento que gerasse uma explosão, Não, ele já se você tem o... O pessoal já está treinado que sentiu o treinado. cheiro de gás, E às liga para a vezes- Naturge. e as pessoas às vezes ligam, porque às vezes você tem... E a Naturge faz isso com eficiência e rapidez. Eles vão lá, desligam o gás, às vezes desligam o gás do prédio todo. Tá? Porque até que se resolva o problema. Então, ele faz esse papel você evita que esse acidente de maior dimensão com o gás Não ocorra. não ocorra. Então, Quando acontece é porque tem negligência mesmo. porque às vezes você Foi está o caso lá do São Corrado, que o alemãozinho foi se meter. O cara dentro da quer casa consertar, o cara E quer... aquele da achar- Praça Tiradentes lá também foi. Também, o Não, cara ali quer... foi bujão, né? Ali não, ali foi... Ali foi GLP. GLP. né? Mas ali também tinha cheiro, o nego não falou nada. O pessoal passava na porta e. Porque o GLP ali Tinha aberto, cheiro, né? eu não sei se Foi tinha. cheiro, O pessoal, alguém falou. porque as pessoas se acostumam. Você sabe que tem uma coisa também, essa adaptação, né, de você... Resiliência, a palavra da moda. Você começa... Resiliência, Você o cara vai faz uma sentindo- adaptação, se adapta ao momento. Ali ele tem que trabalhar, aí é igual a história do sapo, que você bota na água geladinha e acende o fogo, né? Vai esquentando, ele tá ali, ele não vai percebendo. O do vidro tá cozido. É verdade. Boa, Mas, por né? exemplo, o GLP, ele tem muito problema. Mas o gás, ou seja, ele tem essa incidência menor na questão do dano patrimonial por causa disso. Porque se a pessoa está atenta, ela... Ô, Jorge, me diga uma coisa. O Luiz Berli, lembra? O Luiz Berli esteve aqui Sim. outro dia. Um abraço. O Luiz Berli também vai participar. Excelente engenheiro, Conhece muito de gás. Ele também vai participar aqui, como o Antônio Gesso também. Sim. Está um pouco adoentado, mas vai participar. Ele faz tem uma tese, ele defende um pensamento de que na hora de vender o aquecedor, o cara que vende o aquecedor para você numa loja, ele tem que ter melhor preparado para te vender o aquecedor, porque ele precisa saber onde é que vai usar, ele precisa ter umas informações técnicas sobre o teu apartamento, a tua unidade. O Luiz Bueno defende isso. Você acha que tem uma discussão ainda com os fabricantes de aquecedores por fazer? Olha só, vamos lá. A gente tem que vamos ser realistas, né? Ou se isso é um delírio... Quem está vendendo o equipamento, ele quer vender o equipamento. O que cabe, é isso que é importante. Por isso, quando as pessoas falam do instalador, você tem que trazer um instalador qualificado, que conheça as normas. Que ele vai dizer para o consumidor, esse não pode. Por exemplo, há casos, por exemplo, que a pessoa chega assim, mas olha, eu não tenho onde botar meu aquecedor, você está dizendo que não pode estar aqui. Eu digo, então compre um aquecedor de fluxo balanceado, que você pode botar ele em qualquer canto, porque ele não troca, ele não tem nenhuma relação com o meio ambiente. Cabe, então, à empresa, ou seja, quando você vai contratar, que você contrate uma empresa
que tenha qualificação. É. O que existe é aquela coisa do mais barato. Ele vai lá, compra o aquecedor, ele diz para a pessoa, eu quero um aquecedor de 7 litros. Marca tal, Eu 7 quero litros. tal, pá. E ele levou, aí ele chama o gasista amigo. Pô, é pior ainda. Aí, eu já tive caso, por exemplo, na minha casa, de a gente chamar, que a gente faz manutenção, e o profissional da empresa que faz manutenção chegou, olha, isso aqui não pode ser assim, não pode ser assim. Eu olhei, onde você tirou isso? Não pode. Onde tirou? Eu digo, olha, eu entendo um pouquinho disso. Pode sim, e está correto. Então não está. Então eu não vou fazer. Eu digo, vem cá, você tem um responsável técnico. Aí ligar para o responsável da empresa, prestador de serviço, né? Mas era um serviço de manutenção. Ele falou, ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Não, tá errado. Bota ele no telefone. O cara vai lá e fazer o serviço. Por quê? As pessoas, às vezes você contrata o gasista, às vezes até de uma empresa, ele não tem, porque lê norma, olha só. Porra, É, verdade. É coisa difícil. olha. Quase é, não é. Trabalhoso, é Trabalhoso. É trabalhoso, é chato, né? Ainda mais nós, engenheiros, a gente gosta da coisa muito mais imediata, né? Mas imagina o prático. Né? Ele tem a prática. Ele fala, nunca vi isso aqui. Isso não pode. Isso tem umas coisas hoje interessantes. Pelo menos eu vejo mais na Zona Sul. Na Zona Norte eu não vejo muito, não. De que o síndico exige sempre, quando vai fazer alguma obra significativa, exige O RT. um RT de engenheiro. Sim, não, isso está acontecendo, isso é bom. Isso é bom, porque... Ou do arquiteto RRT. Porque você... Aí tem uma região de sombra aí nessa área das instalações, que aí você pode ser o arquiteto, pode ser o engenheiro civil ou mecânico. E eu, que sou eletromecânico. Claro. Então, o que acontece? Isso tem sido muito bom dos síndicos fazerem isso. Tá? E outra coisa também que está sendo muito bom, ou seja, que vai ser muito bom, é o CREA ser cada vez mais incisivo em relação não só às empresas de serviço, quanto às empresas de inspeção. Então, cobrar. Estão fazendo? Mas se não estão fazendo, por que não estão fazendo? Isso é fácil saber. Hoje, por exemplo, o nosso conselho, se quiser saber quem está fazendo inspeção, se foi feito a ART ou não, é só consultar a Naturge. A Naturge tem a relação... Quando você termina de fazer uma inspeção, ou seja, no caso, vamos dizer, da empresa ao qual eu sou o executivo técnico, a engenheira da qualidade olha, tá ok, ou a engenheira responsável, só feito, lá no caso só é feito por engenheiro, por engenheiras. Olhou, ela lança no sistema da Naturge. Então, se um CREA pedir, quem é que, por exemplo, essa empresa, quais as pessoas que ela fez, a Naturge dá tudo. É transparente assim? É transparente. Dá pro CREA, isso tem um processo. Ah, não daria para você, mas pro CREA ela vai dar. o consumidor não... E aí o CREA é só cruzar, ou seja, tem a RT? Não. Cravar. Ô Jorge, nós estamos lamentavelmente, você é um cara que tem muita informação. muita informação para dar, eu acho que deu bastante informação, mas ainda tem quase um para dar, nós estamos terminando, e eu queria que você tivesse assim nesse momento, eu esqueci de dizer que é da Contec Engenharia, que é a nossa... a primeira que está sustentando o papo de engenharia, aqui é a Contec Engenharia, que trabalha na área de manutenção de elevadores. Eu esqueci de dizer do meu amigo Barata, que é um responsável técnico, mas nós vamos trazer mais empresas para poder enriquecer o nosso patrocínio. Eu queria que você desse assim, um apanhado geral. Primeiro, eu queria agradecer você, que você é sempre brilhante. Obrigado. E é um guerreiro, né? Porque... Desde 2016, acho que você é uma daquelas pessoas assim que eu conheci, que eu tenho o maior prazer de dizer que você é uma pessoa brilhante, entendeu? Obrigado. Porque você vem numa luta nessas coisas tenaz, né? Na Genesa, no CREA, no sindicato, onde você tem uma Associação de moradores ali, não é associação fácil, de não. moradores, você tem uma
uma expertise, uma experiência nesse assunto. Queria que você fizesse assim um apanhado geral, quer dizer, ver se ficou alguma coisa, alguma pergunta que a gente não fez que você gostaria de responder, entendeu? Até com relação à Naturge mesmo, que eu, segundo a Naturge tem uma relação com você muito boa, né? Com a Tem, Bripe, hoje tem. tá interagindo muito. Então você fizesse assim um apanhado geral e eu já que eu te agradecer. Acho que o mais interessante é isso aí. Primeiro, existe um mercado promissor para os nossos colegas engenheiros se qualificarem. Apenas tem que ter a dimensão, fazer um trabalho de pesquisa, pé no chão. Nós, na Abraipe, já tivemos algum caso, inclusive de empresas que entraram recentemente, que antes foram conversar com a gente, nós colocamos a realidade, diz, olha, existe um mercado potencial, né? O mercado que está aí, mas que não aconteceu, mas que vai acontecer. Sim. Então, o problema é você saber Planejar, o quanto planejar bem para você sobreviver até começar. Existe um espaço muito grande para isso, para novos organismos, assim como vai existir um espaço muito grande para você, para jovens engenheiros que venham trabalhar nessas Na área de gás, principalmente na área de gás. Na área de gás. No caso nosso, a gente tem uma expectativa que 2025 seja uma mudança, porque os prazos dados pelo Diário Oficial nesse acordo com o Ministério Público, eles estão fixados em julho, setembro, outubro, novembro. E que foi uma luta nossa aqui, escalonástica, né? Uma luta Esse escalonamento existe. Agora, que as pessoas não deixem, né? A nossa grande expectativa é que as pessoas não deixem para fazer isso no final. Porque, inclusive, por exemplo, a Bripe pretende agora, a partir de janeiro, abrir os cursos de treinamento de profissionais para fazer a inspeção. Isso. aí, Agora, isso aí. Boa. você, para fazer isso, você tem que ter noção da demanda. Então, se você sabe que se as pessoas começarem a procurar e contratar, você vai permitir às empresas que programe essa inspeção em prazos tais em que ela esteja formando profissionais para fazer isso. Porque lembra o seguinte, é uma questão de segurança, vale a pena, ou seja... É um serviço público. Tá fácil. Então, a posição nossa, ou seja, de Abraipe é, primeiro, essa inspeção, ou seja, o passo seguinte, nós temos que terminar todas as inspeções na área de gás canalizado natural, para em seguida, agora achamos que não vai demorar muito a haver algum convênio entre a Agência Reguladora Estadual e a Agência Nacional de Petróleo, né, a ANP, de modo que você passa a fazer também a área de GLP. Porque hoje o problema é que se você faz a inspeção... Lembre-se, você pode fazer a inspeção na área de GLP, mas você não tem um ente para você dizer, ó, aqui foi feito. A gente pode fazer, nada impede, tá? Se você fizer, você faz a inspeção, mas você não tem... Por exemplo, no caso da Naturge, você tem um ente que você diz, ó, foi feito, tá ok, tá atendido. Ou não tá atendido. Não existe isso ainda. Isso provavelmente vai ser um acordo que vai ser feito, que a gente nós esperamos que aconteça entre a ANP e a Agência Reguladora Estadual. E basicamente é o seguinte, que 2025 seja um ano bom para a gente, bom para todo mundo. Desejamos. Para nós, muito sucesso para o nosso papo de engenharia, que você é uma figura... Aliás, vocês são... Aliás, um dos melhores debates que nós tivemos no CREA foi o debate sobre quando você conseguiu reunir quase todos os entes envolvidos na área de gás, você envolveu naquele debate no CREA. Então, a ajuda sua. Com a ajuda das outras pessoas. Porque é verdade. Então, prazer estar com vocês. Tá bom. Obrigado, Jorge. Um abraço, prazer te ter aqui. Felicidade, boa sorte. Meu amigo Caran também, obrigado por vir aqui. Obrigado por ajudar a gente aqui nessa batalha. Obrigado, Jorge. Um abraço. Valeu. Obrigado.